Eu acho que o Ismael, eu acho que pode voltar mais um parágrafo pequenininho. Volta mais um. Aí, assim, essa residência me parece. Aí, ó. Que aí a gente vai pegar todo um raciocínio. Então vamos lá, André. Esta resistência, que me Essa parece... residência. Esta residência, que me parece ser digna de respeito, como pode ser invadida por tamanha algazarra de espíritos inferiores com ideias fixas somente no sexo? E os guias da casa? E os espíritos superiores? Residência aprazível no aspecto físico não quer dizer que atrai espíritos superiores para o seu convívio. O eixo de um lar são os pais. Se eles estão moralmente desequilibrados, abrem as portas para as trevas, e essas passam a dominar a sequência de todas as atitudes inferiores. Viste o requinte do salão, as bebidas e a penumbra. Essas são as primeiras ideias estimuladas pelos espíritos sensuais. Em diversão, quem quer esconder o que faz, não está fazendo coisa certa. Além disso, não houve tempo da sua parte de verificar o resto da família, o que eles estavam fazendo. Não há erro na lei da atração. A sintonia é um fato universal em todos os quadrantes da criação de Deus. Os guias da casa se retiram por não terem sido convidados. O convite aqui não se refere a coisas escritas ou faladas, mas a atos. Só rapidinho, André, agora que vai começar realmente no texto de hoje. Esse final, realmente, o Rômulo foi muito feliz voltando, porque como é importante isso. Ele fala aqui, mas a residência aprazível no aspecto... Então, não é aquilo que os outros veem que demonstra a condição real que cada um vive, né? Vamos colocar assim. É aquilo que movimenta os teus pensamentos, a tua, digamos, a tua cabeça, né? Na Terra, né? Aquilo que o teu campo mental vive é que realmente mostra o que você é. Então, a gente vê aqui no caso, né, ele fala da aparência, né? Uma casa bem arrumada, gostosa, né? Todo mundo se sentiria bem ali, mas espiritualmente está uma bagunça enorme. Então, isso é muito importante, porque o nosso mundo, né, a humanidade no geral, ela tem uma preocupação muito grande com a aparência, com projetar algo que agrade a quem está convivendo naquele momento contigo, né? Então, isso é muito bom sempre lembrar uma das grandes máximas espíritas. A gente não pode parecer, a gente tem que ser. Acho que o Ismael falou bem. Eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre isso que você falou, sabe, Silvio? Por coincidência, eu estou aqui arrumando minha casa. Hoje vem um rapaz para pintar, eu estou tão feliz. Vai fazer alguns reparozinhos, trocou uma porta que estava velha, eu estou tão feliz. Eu estou vibrando muito com tudo isso, sabe? Então, não é um fazer estético, é um fazer energético. E eu concordo com você quando se trata de simples projetos, eu estou dizendo simples, olha que ousadia, tiro simples. Então, quando eu falo de projetos arquitetônicos, né, de repente, que não tem essa perspectiva da família, do bem-estar, do sistema, que não evocam energia mais suave, né, de maior conexão com o que é vida mesmo, eu acho que esse sim, não garante, mas um trabalho como esse, eu já sinto a vibração diferente, sabe? Escolhi as cores, então tem uma dedicação, mas não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora que de repente circula, sabe, Silvio? Mas você está fazendo exatamente o contrário do processo que ele está descrevendo aqui, né?
Você está partindo de você para melhorar o Sim. externo, não fazendo Uhum. uma coisa do externo dissonante do teu interno. É. Mas que o externo também vai me conectar a essa condição mais, assim, de amor dentro de mim, porque quando eu olhar a parede, também isso vai me reconectar a algo que está dentro, entende? Então, eu vejo mais ou menos assim, nessa perspectiva. Uhum. Fala, Deu Janine. para sentir muita alegria, Solange. Tá falando comigo, Flora? É, falei assim que deu para sentir essa alegria. Eu sou Andréa, viu, Flora? É porque Ah, você é Solange tem Andréia? cabelo curto, a gente tá com cabelo curto. Seu foco Mas grosso. eu tô bem feliz mesmo. Oi, Solange. Mas vamos lá. Deixa eu só falar Oi. rapidinho, Rômulo. Oi, Janine. Só falar rapidinho uma questão que eu compartilho aí com a Andréia. Eu lembro de uma vez que eu li um texto do Divaldo que dizia que nós iríamos entrar numa era em que a ética e a estética seriam casadas, né? Então, em que a gente ia ter um resgate da beleza, mas essa beleza tinha que vir junto com o fundo ético. E eu acho que também houve uma deturpação até realmente no histórico do cristianismo na Terra, de confundir a beleza com a futilidade, né? Então, a beleza, no entanto, quanto mais os reinos superiores, o aspecto estético, ele é mais apurado, e ele caminha junto com o aspecto ético. O problema é a beleza sem o aspecto ético, porque ela realmente está vazia, né? Então, a gente conseguir trazer a beleza, e eu acho que até levando em conta aí do que a gente tem conversado ultimamente, dos princípios, né, energéticos do masculino e do feminino, porque o princípio energético do feminino é a harmonia, e ela vem com a questão da beleza. E o princípio do masculino, e isso não tem a ver com gênero, né, é a ação, é a aparência, é o externo. Então, a gente conseguir unir essas duas coisas, eu acho que é o segredo, assim, né, daqui para frente. A ética com a estética, conforme o Divaldo havia comentado. Exato. E a gente termina esse parágrafo, né, falando: os guias da casa se retiraram por não terem sido convidados. O convite aqui não se refere a coisas escritas ou faladas, mas a atos. Então, primeiro a gente arruma a nossa casa interior, né? Onde a Andréa estava falando aí, e aí externa arrumando a casa exterior. Mas quais são os nossos atos, né? Quem a gente está convidando, né? Esse que é o segredo para a gente manter essa harmonia, manter essa ética, né? Tanto que a Janine acabou de falar aí. Vamos lá. Flora, a Flora quer falar também. Flora, Não, eu tô ouvindo só vocês. tá, é que você levantou a mão. Não, desculpa, não. Então, vou continuar, gente. Fique tranquila, Flora, não precisa pedir desculpa, não. Tá tranquilo. Então, vou continuar. Por que não tentar fazer o 30 para o nosso meio, conversar com ele e aproveitar esta noite que estava deliberada para a sua experiência? Opa! Gente, tudo bem. Pode, obrigada. Lancelin, nós estamos na frequência da lei de amor, de justiça e de respeito aos direitos de todos os homens e almas desencarnadas. Por isso, não devemos afrontar a quem quer que seja naquilo que é de seu próprio domínio. Além disso, determinadas impregnações de fluidos, quais os provindos da sensualidade inferior,
não sai do perispírito de uma hora para outra, requerendo o tempo exigido pela natureza, que está encarregada de fazer esse trabalho. Queria perguntar mais, entretanto, o bom senso me lembrou dos outros companheiros e acenei para Celes, que perguntou com ansiedade sobre um assunto que nós já tínhamos conversado muito a respeito, sem, contudo, decidir por uma resposta mais lógica e sensata. O senhor poderia nos responder com certeza, com certa clareza, por que esse entrave do sexo no decorrer dos serviços espirituais? O que ele tem em si de ruim diante dos trabalhos pelo bem da coletividade? E ainda, por que a gente sente uma vergonha com este ato, que parece condicionado em nós por nossos antepassados e que nos impede até mesmo de fazer uma oração? A consciência nos condena. Só um minuto. A consciência nos condena e nos marginaliza por algum tempo. E ficamos cada vez mais constrangidos frente às coisas espirituais. Miramês meditou um pouco e argumentou com simplicidade. Celes, não o fato de se fazer, não é o fato de ser o sexo que assinala perigo nos exercícios espirituais. É a desobediência às leis naturais que nos governam. São regras a que, por vezes, desobedecemos e que nos marginalizam. A humanidade tem uma idade espiritual e, nesta faixa atual, a educação e a disciplina exigem determinado modo de viver para que a harmonia não seja quebrada. O homem, na evolução em que se encontra, é ativado por sua bissensibilidade, por uma bissensibilidade. Tanto ele absorve as coisas boas como as indesejáveis. Ele não aprendeu a segurança, aquele equilíbrio moral de pureza incomparável ensinado no Evangelho de Jesus. Tanto que, por exemplo, podemos analisar o nosso irmão 30. Como pessoa de bons princípios, de bom coração, entregue à caridade, na mesma hora em que se encontrava envolvido em bons pensamentos, passou a aceitar inspirações negativas, chegando a ponto de concretizá-las. A civilização não estruturou o banheiro para as necessidades físicas e o asseio corporal. E se alguém fosse usar a rua, o jardim ou a varanda para tal coisa, o que sucederia? Quem assim o fizesse iria parar no hospital psiquiátrico, não é? Assim o sexo, assim a vida. Para cada coisa, o lugar apropriado. Esta é a lei que favorece a paz. Os dirigentes espirituais da Terra programaram um lar para que grupos de espíritos pudessem encontrar na carne aqueles mesmos antagonistas ou os seus afins, dando-lhes força para a subida espiritual. E nenhuma mão humana pode destruir essa célula da humanidade. Todas essas manifestações humanas para desmerecer a família passam com o tempo. Elas por si se destroem porque são ideadas pelas trevas e só a verdade prevalece. Não somos contra o sexo. Seria um contrassenso, por ser ele o agente da reencarnação. Não obstante, empenhamos para que a sua prática seja regulada obediente às leis espirituais, das quais todos são conscientes. Não é preciso descrever. Me perdi aqui. Não é preciso descrever regras para as práticas sexuais. Todas conhecem essas leis, tanto de Deus como do país em que lhe ofereceu a oportunidade de renascer de novo. Miramês fez uma pausa e continuou com serenidade. Nós, do mundo espiritual, não estamos aflitos pelos desregramentos sexuais no mundo da carne, na atualidade. Isso, no processo de evolução das criaturas,
é falta de conscientização evangélica. O Cristo ainda dorme nesses que se servem do sexo para alimentar e extravasar seus instintos inferiores. A sublimação do sexo é para o amanhã, mas os espíritas e todos os demais cristãos verdadeiros devem começar essa educação hoje, sem demora. Sem perder tempo, Celes partiu para a nova pergunta. Ainda falando sobre o sexo, como se poderia responder às crianças que indagam sobre sua prática? O que responde para uma pessoa que te pergunta o que é Deus? O muito que fazes é imitar o apóstolo João dizendo que Deus é amor, por não saber certamente os detalhes da sua magnânima existência. Não há a menor necessidade de se explicar de forma detalhada o sexo a uma criança, porque o médico, o astrônomo, o engenheiro, o bioquímico e outros profissionais não entram em explicações mais profundas de suas ciências com seus filhos. Crianças têm carência de educação espiritual e moral, disse Paulo de Tarso. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. 1 Coríntios. Celes, contente com a conversação, experimentou outra pergunta para aproveitar o ambiente de aprendizado. Parece que não pode haver no mundo físico casamento sem sexo. E quando este fracassa, talvez por deficiência de uma das partes, por doença ou por desinteresse, que fazer o prejudicado? Tens dificuldade em achar resposta por concentrar-te somente em um ponto. O irmão está se esquecendo dos compromissos espirituais e do karma de cada criatura. Se tens algo a saudar com a lei, no que se refere ao sexo, não será outro que irá pagar por ti. Serás tu mesmo. A dívida não é o endereço do devedor, nem um ponto certo de cobrança. O homem e a mulher inteligentes e conhecedores das leis espirituais não irão complicar sua própria situação. Ele ou ela deve procurar solucionar os problemas com as forças que possui, sem sair das regras que estabelecem a unidade do lar. Se és encarnado e muito rico e surge no teu destino a falência, quais providências que se toma depois desse desastre econômico? É procurar trabalhar de novo, com confiança, para curar a doença financeira, não é? Acomodar-se na dificuldade não é procedimento do homem de fé. Pois bem, assim são esses problemas do lar. Os desajustes do casal são como que uma doença que pode ser curada ou remediada, e se a lei de causa e efeito for exigente, deve-se ceder com coragem, usando a força sexual para outros objetivos mais sagrados. A esses, a vida compensará com a luz da libertação. Todos conhecem esse preceito. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. No que se refere ao casamento, nós achamos que não pode existir casamento sem amor. Onde existe o amor verdadeiro, aí está o tesouro da harmonia. Mas quando o casal objetiva somente sensações físicas, o casamento é breve. Nunca se encontra a pessoa certa para a companhia. Isso a gente ouve de milhares de casais. Quando estão nos primeiros meses de sensualidade desregrada, dizem que foram feitos um para o outro. Depois,
o amor vai se esfriando e o interesse desaparece, por ser a união deste tipo de ordem transitória. Só o amor puro é eterno e se revigora sob qualquer infortúnio. Sentindo que já não nos restava muito tempo, Celes fez a sua última pergunta. A mulher neste século está procurando se libertar do lar para ganhar outro reino onde a liberdade se mostra mais favorável à sua felicidade. O que o senhor pensa a respeito? Tanto a mulher quanto o homem devem com urgência se libertar das inferioridades, afastar-se deste ou daquele lugar onde foi chamado a servir, não é se libertar, é se prender cada vez mais pela consciência. A causa mais grave dos distúrbios do homem e da mulher não é o lar, nem o ambiente de trabalho, é o império da exigência. Quando a mulher tem em seu lar um trabalho intenso, que requer toda a vida em favor de outras vidas, e o que o marido não coopera de modo mais direto, ela exige, grita, reclama ou abandona o seu posto, garantia de esperança do futuro, piorando a sua situação e agravando a de muitos. Quem quiser se libertar verdadeiramente só tem um caminho. O caminho da renovação interior, onde Cristo nos espera com os braços abertos. Satisfeitos e com muitos ensinamentos a meditar, deixamos para continuar com nossas perguntas em outra oportunidade. E partimos para a irradiação.